turminha do infantil, boa tarde para todo mundo, bem-vindos a mais uma tarde de aulas online desta semana e nós chegamos na quarta-feira, hoje é dia 2 de setembro, estamos no segundo dia deste novo mês e hoje nós teremos nossa aula de natureza e sociedade. Todo mundo bem? Tudo com saúde? Todo mundo em paz e tranquilo? Maravilha! Olha só, turminha, nós vamos fazer algumas atividades hoje sobre um novo assunto bem legal que nós vamos estudar. Algumas coisas vocês conhecem, outras vocês vão aprender agora. Vamos fazer o nosso trabalhinho manual de todas as tardes. E tem também a correção da atividade de quarta-feira passada, que eu passei para vocês, tá certo? Então, vamos começar a separar os nossos materiais da aula de hoje. Primeiramente, preciso que vocês peguem seus 2 livros de Natureza e Sociedade, Construindo e Sucesso, tá certo? Separe os 2 livros, deixe aí com você, do seu lado. Deixe seu estojinho sempre separado, juntinho também. Separado eu digo assim, junto de vocês, tá certo? Já pertinho, com os materiais que a gente está usando sempre todas as tardes. E o que é que nós vamos fazer o nosso trabalhinho manual de hoje? Nós vamos precisar de alguns materiais que temos usado constantemente nas aulas. São materiais fáceis de serem encontrados, materiais que são recicláveis, que em vez de ir para o lixo vai virar arte na nossa mão. Vai virar arte na mãozinha de vocês, pois vocês estão fazendo várias coisas bem bacanas, estão sendo cada vez mais criativos. Vamos precisar de papelão. Eu recortei 4 pedaços iguais, pois eu vou precisar fazer uma base que fique mais resistente. Eu vou tirar a medida aqui desses quadrados que eu fiz. Pode ser que você faça um pouco maior, um pouco menor, não tem problema algum. Esse daqui tem 10 centímetros por 12, certo? É um retângulo, certo? De 10 por 12. Nesse caso, eu fiz 4 desses aqui. Esse aqui, previamente, eu já coloquei a fita para colar, mas eu vou usar cola nos outros, tá certo? Porque eu comecei a fazer um projetinho e agora eu precisei modificar. Então, eu fiz 4 pedaços iguais de papelão, ok? Separe aí junto de vocês, coloque junto. Se você já estiver na sua casa, melhor. Você vai precisar também de palito de churrasco. Você vai precisar de 2 palitinhos de churrasco, certo? 2. Melhor dizendo, 2 não, você vai precisar de 3 palitinhos. Um outro que eu tinha aqui, ele já está encapado com esse papelzinho aqui, estão vendo? É um papel dourado, que eu já tinha encapado, pois esse palito eu utilizei para fazer uma outra coisa. E depois eu guardei, pois acabei desmanchando aquilo que eu tinha começado a fazer. Mas aí, ó, esse aqui está encapado desse tamanho e você vai precisar de 2, de 3 desse aqui e tem que cortar ao meio, para deixar com a mesma medida. Alguns aqui eu já deixei cortados ao meio, olha só. Já estão cortados. Então, esse daqui era um desses. Esses 2 eram desse daqui. Então, eu já deixei cortado. Você vai precisar cortar os palitos de churrasco ao meio. Tia, eu não tenho palito na minha casa. O que é que eu posso substituir? Você pega papel de revista e enrola bem fininho para fazer umas varetinhas, certo? Aí você pode substituir. O que nós vamos precisar também? De régua para fazer as medições, certo? Régua. Deixem sempre a régua próximo de vocês. Tesoura, obviamente. Vamos usar cola. Eu vou usar a cola de silicone, que é fria. Essa cola não é silicone quente, é fria. E nós vamos precisar também de um triângulo de EVA. Não tem EVA. Use papel colorido. Ah, eu não tenho papel desses que a gente compra em papelaria. Use papel de revista, use até jornal.
Não importa o papel que você tiver na sua casa, contanto que não seja papel higiênico, tá certo? Pois realmente ele não vai servir. Tem que ser um papel mais resistente. Então, olha só, um triângulo, não tem as medidas iguais mesmo, são quase iguais. É um triângulo desse que nós vamos precisar. Então, são materiais bem simples de serem encontrados, que facilmente tem nas nossas casas, certo? E esse trabalho manual nós faremos no finzinho da aula. Ok, turminha? Então, já que vocês estão com os livros na mão, nós vamos estudar hoje no livro de Natureza e Sociedade sobre meios de transporte. Vocês têm algum conhecimento, já sabem de alguns, e nós vamos estudar outras coisas bem bacanas. Primeiramente, nós precisamos fazer a correção da tarefa de casa que foi na aula passada. Pegue seu livro Construindo e já vamos fazer a correção. Abra na página 141. 141. Na página 141, vocês responderam uma atividade sobre o dia do soldado. Nós fizemos o nosso soldado da aula passada, aquele com rolinho de papel, e eu ainda não recebi a foto. Vocês fizeram o soldado que eu ensinei na aula passada? Aquele feito com rolinho de papel? Esse aqui, vocês fizeram? Olha, o nosso soldadinho ainda está por aqui. Esse daqui eu ensinei na aula passada. Foi o nosso trabalhinho manual da quarta-feira passada. Eu vou olhar aqui qual foi a data. Foi exatamente no dia 26 de agosto. Esse mesmo. Nós fizemos esse trabalhinho manual aqui. No dia 26 não, melhor dizendo. Nós fizemos no dia, deixa-me ver aqui a data, no dia 25 de agosto, foi exatamente no dia do soldado. Nós fizemos este aqui, esse soldadinho. No dia 26 já foi um outro trabalho. No dia 25 eu passei, foi numa terça-feira, pois o dia do soldado não caiu no dia da disciplina de Natureza e Sociedade. O dia do soldado caiu numa terça-feira e nós fizemos este aqui. Muito bem, então para você que não assistiu essa aula ainda, caso alguém ainda não tenha visto, a aula do dia 25 de agosto foi sobre o dia do soldado e nós fizemos este soldadinho aqui para vocês brincarem. Eu ainda não recebi de ninguém a foto desse soldadinho. Vocês conseguiram fazer? Então mandem a foto que eu quero ver o trabalhinho de vocês, tá certo? Olha só, bem fácil de fazer, com materiais também acessíveis. E se você não tiver tinta, você pode substituir por papel colorido, papel de revista, pode trocar por jornal. Então, ó, sempre troque por materiais que você já tem na sua casa. Não precisa ninguém sair de casa para comprar. Ok? Então, esse foi o nosso soldadinho da aula passada, da semana passada. E hoje nós vamos começar com a correção da página 141, e aqui está explicando. O Dia do Soldado é comemorado em 25 de agosto, em homenagem a Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Ele foi um importante soldado aqui para o Brasil, e o Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de agosto, em homenagem a todos os soldados que trabalham para defender as pessoas. Podem virar a folha. E eu expliquei também que soldado não é apenas o soldado do exército, esse daqui. Existe esse soldado daqui? Sim, ele existe, que é esse aqui, o soldado do exército. Mas também existem os outros soldados, que são os bombeiros, os policiais militares, policiais de uma maneira geral, policiais civis. Tem também as pessoas que trabalham na marinha e na aeronáutica, também são soldados, pois eles trabalham para defender e ajudar as pessoas que estão em alguma situação de perigo, em alguma situação de risco, certo? Nesse aqui, vocês ficaram, olha só, de pinte os objetos usados pelo soldado, circule os objetos que ele não está usando. Isso aqui é de acordo com essa página. Dessas aqui, pinte os objetos usados pelo soldado. De acordo com esses aqui, vocês pintaram exatamente esse aqui. As botas, o cinto. Vocês pintaram somente esses dois. Pois o soldado dessa outra página está com um cinto e com
as botas. E neste caso, circule os objetos que ele não está usando. Ele está usando bolsa? Não tem bolsa. Relógio? Também não. Ele está usando um casaco? Olha só, ele não está de casaco. Ele está usando um chapéu? Também não. Esse tipo de chapéu que aqui mostra, o soldado não está usando. Ele usa um outro tipo aqui, que é um cap. É diferente. E essa foi a atividade de vocês. Bem fácil de fazer, super rápida também. E nós vamos deixar agora um pouquinho do lado o livro Construindo. E nós vamos para o seu livro Sucesso. Vamos ver o novo assunto de hoje a partir da página 115. Vamos abrir o livro de vocês na página 115. Todos abrindo. É um assunto bem bacana de estudar. Vocês já conhecem alguns. Deixem aí o livro aberto de vocês na página 115. Deixe aí do seu lado. E eu vou mostrar para vocês algumas gravuras de meios de transporte. Já explico um por um. Eu vou começar com um meio de transporte bem antigo. Esse meio de transporte aqui é uma embarcação. É um tipo de navio. Você sabe como é o nome desse navio? Se chama caravela. Vamos repetir o nome dele? Caravela, exato. Esse tipo aqui de transporte é bem antigo, lá pelos anos onde as pessoas começaram a frequentar o nosso país, a visitar o nosso país. Pois faz muito tempo que essas embarcações elas foram construídas, que são as caravelas. E por onde as caravelas costumavam passear? Navegar pelo mar, pelo oceano. Elas começavam a navegar. É um tipo de meio de transporte que as pessoas utilizavam naquela época, muito tempo atrás. Esse é um tipo. Um outro tipo de meio de transporte que também anda pelo mar é esse aqui, que eu vou fazer a demonstração para vocês. Olha só, esse aqui é um modelo de barco. O barco é um meio de transporte que também navega pelo oceano. Esse barquinho daqui também é um material reciclável que eu utilizei e fiz apenas uma decoração. Mas vejam, o barco, as lanchas são meios de transporte que andam pela água. Assim como a caravela que eu mostrei a vocês alguns minutos atrás, assim como a caravela, o barco também é um meio de transporte que navega pela água. Eu vou mostrar outras figuras para vocês. Tem algumas figuras aqui e tem meios de transporte de 3 tipos. Além do meio de transporte que fica navegando pelo mar, pela água, que foram esses 2 que eu mostrei a vocês. Existem aqueles meios de transporte que também andam sobre a terra, sobre a pista, eles andam pelas ruas. Mas quais são esses meios de transporte? Eu vou mostrar alguns para vocês. Vocês já conhecem esse meio de transporte aqui. Como é o nome dele? É um meio de transporte bem grandão que pode levar muitas pessoas numa única viagem. Se chama ônibus. O ônibus é um meio de transporte terrestre. Vamos repetir o nome? Meio de transporte terrestre, pois ele anda sobre a terra. Ele anda pelas pistas, ele anda pelas avenidas, pelas ruas da cidade. Este aqui é o ônibus, é um meio de transporte terrestre, certo? Esse aqui é um exemplo. Um outro exemplo de meio de transporte terrestre, que também anda sobre a terra, é este aqui, bem conhecido entre vocês. Como se chama este aqui? Se chama o
carro é um meio de transporte bem comum nas cidades e o carro ele transporta no máximo até 5 pessoas, esses carros menores. Transporta 5 passageiros. E se tiver a criança na cadeirinha, ele suporta no máximo até 4 pessoas. Olha só, o carro também é um meio de transporte terrestre, assim como este outro aqui. Como se chama esse meio de transporte? Esse aqui pode levar no máximo até 2 pessoas. Tem gente que anda com mais pessoas em cima dela. Pois é, mas esse é um meio de transporte único, individual. Esse aqui se chama bicicleta, exato. A bicicleta é um meio de transporte também terrestre, pois ele transporta as pessoas de um lugar para o outro. E os meios de transporte existem para que as pessoas possam sair de um lugar para outro, para que elas possam se locomover, ou seja, andar de um lado para o outro. Estes aqui são alguns exemplos. Mas não acabou não. Ainda tem outro meio de transporte terrestre, que é este aqui. Vou colocar atrás desse. Esse aqui. Como se chama esse meio de transporte? Esse é o trem, exato, esse é o trem. O trem também é um meio de transporte terrestre. Ele anda sobre os trilhos e os trilhos ficam na terra. Portanto, o meio de transporte, que é este aqui, o trem, é terrestre. Trem também é terrestre. E tem um também bastante conhecido entre vocês, que é muito comum andar nas cidades, principalmente perto dos hospitais. Qual será o nome desse meio de transporte? É esse aqui. Se chama ambulância, exato. A ambulância também é um meio de transporte, é um tipo de carro e que ele leva as pessoas doentes até o hospital. Ele faz o socorro dessas pessoas para ajudá-las a chegar até o hospital. A ambulância também é um meio de transporte terrestre. Muito bem. Vocês já aprenderam, já relembraram que tem vários meios de transporte. E os meios de transporte servem para quê? Para as pessoas saírem de um lugar para outro. Além da ambulância que nós acabamos de ver, tem o trem, tem também a bicicleta e tem também o carro, que esses carros são chamados geralmente de carros de passeio, e o ônibus, assim como as motocicletas, mais conhecidas como moto, também é um outro meio de transporte terrestre que é bastante comum nós encontrarmos nas cidades, inclusive no campo também. Então, nós aprendemos que os meios de transporte terrestre andam sobre a terra. E lá no começo vocês viram 2 meios de transporte aquáticos, pois eles andam sobre a água. Eu vou mostrar novamente. Esse aqui andava naquela época, muito tempo atrás, sobre a água, o oceano, e ele se chama transporte aquático. Aquático anda sobre a água, assim como o nosso barco. O barco também é um meio de transporte aquático, porque ele anda sobre a água, ele pode levar as pessoas pelos rios, pelos oceanos, pelos mares. Muito bem, vocês já viram que existem esses 2. Assim como, eu vou pegar um outro aqui. Assim como existe esse outro meio de transporte aqui. Vou dobrar para vocês verem. Está com o nome em inglês, mas a gente vai conversar em português, tá bom? Esse outro aqui se chama navio. Veja como ele é grandão. O navio é um meio de transporte aquático. Vamos repetir? Meio de transporte aquático. Nós vimos que já tem 2 tipos de meio de transporte. Tem o terrestre
e tem o aquático, mas ainda não acabou. Além dos meios de transporte andarem sobre a terra e pelos mares, tem um outro meio de transporte, só que ele anda pelo ar. Ele voa de um lugar para outro, levando as pessoas a lugares bem distantes. Por exemplo, esse aqui que está em cima é um meio de transporte que anda sobre o ar. E como se chamam os meios de transporte que andam sobre o ar? Se chamam transportes aéreos. Vamos repetir? Meio de transporte aéreo. E este aqui é um exemplo. Este aqui é um quê? Um avião. O avião é um meio de transporte aéreo. Ele é o mais rápido que existe. Transporta as pessoas de um lugar para outro. Viagens bem longas, anda por lugares bem distantes e ele é muito rápido. Este avião aqui é um meio de transporte aéreo, certo? Esse é um exemplo. Tem um outro meio de transporte que também anda sobre o ar. Eu vou mostrar a figura para vocês. É este aqui. Como se chama esse meio de transporte? Se chama balão, exato. O balão também é um meio de transporte que pode levar as pessoas de um lugar para outro pelo ar. O balão ele começa a voar pelas nuvens e leva as pessoas de um lugar para outro. Ele viaja com as pessoas pelo ar. Vejam que legal, andar de balão você consegue ver toda a paisagem que está embaixo, você consegue ver as florestas, as flores, os vales, os animais, toda a cidade é possível ver lá de cima quando a gente está voando pelo balão, olha só. E estamos aqui, ó. As pessoas ficam aqui dentro desse cestinho e o balão ele sobe e vai levando as pessoas para lugares bem bonitos. É uma viagem bem bacana pelo ar. Recapitulando, existem 3 tipos de meios de transporte. Primeiro, terrestre, aquático e aéreo. Vamos repetir as 3 palavras. Tem o meio de transporte terrestre, aquático e aéreo. Deu para todo mundo entender? Todo mundo está fera nesse assunto que a gente acabou de estudar? Então, vamos fazer o seguinte. No livro de vocês, vocês vão encontrar outros meios de transporte também. Vamos lá? Aqui, vamos para o livro desta vez. No livro de vocês, vocês vão precisar pegar 3 cores de lápis de cor. Abra seu estojo e pegue as cores verde, vermelho e azul. Tia, pode ser verde claro? Pode. Pode ser verde escuro? Também pode. E o azul pode ser claro? Sim. Pode ser azul escuro? Também. Não importa a tonalidade, se é verde claro, se é verde escuro, se é azul claro, se é azul escuro, não importa. Contanto que seja a cor certinha, tá certo? E o vermelho. Aqui está dizendo na página 115, meios de transporte. Os meios de transporte são muito úteis para nós. Eles são utilizados para transportar as pessoas e também as mercadorias. Sabe aquelas coisas que a gente compra no supermercado, como o arroz, o feijão, o leite, as frutas e verduras, a carne, o pão? Os meios de transporte também são utilizados para trazer essas mercadorias do campo para a cidade e assim a gente poder comprar. Os meios de transporte podem ser de 3 tipos, como eu falei. Tem o terrestre, o aquático e o aéreo, assim como os outros que eu mostrei para vocês. O caminhão também é um meio de transporte terrestre, ele é um tipo de carro.
os carros de passeio, as motos, as ambulâncias, os caminhões, bicicletas e demais transportes que andam sobre a terra são chamados de meios de transporte terrestres, tá certo? Para ninguém esquecer. E aqui os aquáticos. Os aquáticos, olhe no seu livro a foto de um navio enorme. Os navios são aquáticos. E por que são chamados de aquáticos? Porque eles andam sobre as águas. Ele anda sobre a água. É um meio de transporte aquático. E o último, desse lado aqui, olhe para o seu livro. Tem aí a foto de quê? De um avião, exato. E o avião, ele anda sobre a terra? Não, ele pode pousar, mas ele anda por onde ele voa pelo céu e é um meio de transporte aéreo. Além do avião, tem o balão que eu mostrei a vocês agora há pouco e tem também o outro que se chama helicóptero. O helicóptero também é um outro meio de transporte aéreo, tá certo? Só mais um exemplo. Aqui vocês vão fazer essa atividade para pintar. Vamos começar. Essa será de classe, as páginas 115, e vamos responder até a página 118, tá certo? Será para a classe. Vamos começar por este aqui. Pinte os meios de transporte de acordo com a legenda indicada abaixo. Todos os meios de transporte terrestres você vai agora pintar da cor verde. Pegue seu lápis de cor verde e você vai pintar os meios de transporte terrestres, aqueles que andam sobre a terra. Vamos começar? Já pegaram lápis de cor verde, não importa se é verde claro ou verde escuro. Vamos começar. O avião, ele anda sobre a terra? Não, ele pode pousar, mas ele transporta as pessoas pela terra? Não. Alguém já viu um avião andando pela rua da casa, perto da casa da gente? Não, ele não anda pela rua da nossa casa, ele anda pelo ar. Então, não é. Embaixo dele tem um helicóptero. O helicóptero também anda sobre a rua? Não, também não é para pintar. O ônibus anda pelas ruas? Anda pela terra? Sim, o ônibus sim. Pintem um ônibus de verde? Pois o ônibus é um meio de transporte terrestre, ok? Pintando o ônibus de verde, vamos agora para o barco. O barco, a gente vê um barco andando pela rua, pelas avenidas? Não, não é um meio de transporte terrestre. Aqui, a lancha. Alguém vê uma lancha andando pela rua? Também não, então não é. Agora, um carro. Esses carros comuns, carros de passeio, a gente vê o carro andando na rua? Sim, ele anda sobre a terra, portanto, é um meio de transporte terrestre. E você pintou de verde o ônibus e o carro de verde. Só esses dois, tá certo? Então, pintem os dois. Terminaram de pintar os dois, é bem fácil, uma pintura super rápida. Então, já acabaram. Vamos lá. Agora, pegue o seu lápis vermelho. Tia, eu não tenho vermelho. Eu posso usar rosa, escuro? Pode usar. Pode substituir. Agora, faça bem caprichado, tá certo? Então, usem a cor que vocês têm. Que seja o mais próximo possível, ok? Pegando o lápis de cor vermelho, vamos lá. Agora, nós vamos pintar os meios de transporte aéreos. Os que andam sobre o ar, os que voam. Vamos começar. O avião, ele anda pelo ar? Sim, já começa pintando o avião. Pinta aí o avião de vermelho. Pinte o avião de vermelho. Pintem bem lindo aí o avião de vermelho, certo? Embaixo do avião tem um helicóptero. O helicóptero ele anda sobre o ar? Sim, ele também vai pintar o helicóptero. Vocês vão pintar, portanto, esses dois. Já pintaram o ônibus e o carro. O barco, ele anda pelo ar. Alguém vê um barco voando por aí? Não, não é aéreo. Agora, a lancha. Alguém vê uma lancha voando? Também não, lancha não voa. É um outro meio de transporte. E vocês pintaram, portanto, o avião e o helicóptero de
vermelho, certo? Os dois de vermelho. E quem foi que sobrou? Os meios de transporte o quê? Aquáticos, aqueles que andam sobre a água, aqueles que ficam navegando pelo rio, pelo mar. Agora, sobrou o quê? O barco. O barco anda sobre a água? Sim, os barcos andam sobre a água. Vocês pintam o barco de azul. E agora sobrou o quê? A lancha. Lancha também anda sobre a água, sobre o mar, para levar as pessoas para elas darem um passeio bem legal lá no mar. E vocês pintaram a lancha de azul, certo? Todo mundo entendeu? Firme e forte? Vamos avançar agora para a página 116. Agora você vai desenhar, pegue seu lápis de escrever, o seu lápis comum de escrever, desenhe e pinte nos espaços abaixo um meio de transporte aéreo. Tia, eu posso desenhar aqui um avião? Pode. Posso desenhar um helicóptero? Pode também. Ou um balão? Também pode. Você pode escolher um desses três que eu mostrei. Você vai desenhar um meio de transporte aéreo aqui, certo? Bem lindo, vamos continuar. Um meio de transporte terrestre. Terrestre anda sobre aonde mesmo? Sobre a terra. Olha a palavra terrestre, terra. É o que anda pelas ruas, pelas avenidas. E o que pode ser um meio de transporte terrestre? Tem alguns exemplos. Tem a bicicleta, o carro, a moto. Tem outros exemplos também que eu mostrei para vocês. A ambulância, o ônibus e tem também o táxi, o caminhão. Também, tudo isso é meio de transporte terrestre. Vocês vão desenhar qualquer um desses. Tia, eu posso desenhar mais de um? Pode, fique à vontade. E esse último aqui, um meio de transporte aquático. Vamos ver qual é o aquático. Tem o navio, tem os barcos, tem as lanchas, tem 3 exemplos. Vejam só quantos tipos de meios de transporte nós temos vários. Vocês ficaram de fazer esses 3 aqui. Ficou claro como fazer estes? Super tranquilo. Agora nós vamos avançar um pouquinho para a página 117. Tem uma musiquinha aí embaixo que nós inclusive já cantamos em uma aula. Não sei se vocês estão lembrados. Agora, para as pessoas poderem, por exemplo, se mudar de casa, elas vão precisar carregar os móveis, vão precisar carregar armário, sofá, vão precisar carregar as roupas delas, as outras coisas que tem na casa. E o que é mais adequado para a gente transportar essas coisas quando a gente precisa se mudar? Pegue o lápis de cor e vamos responder essa parte. Pinte o meio de transporte mais adequado para carregar mudanças. Quando as pessoas precisam se mudar de um lugar para outro, de uma casa para outra, elas usam o quê? O caminhão ou a moto. Como é que elas vão carregar um monte de móveis? Através do caminhão. Pintem o caminhão. O caminhão é um meio de transporte também terrestre e que é utilizado para as pessoas se mudarem, fazerem as mudanças. Tranquilo? Então vão pintando aí. E essa música nós já cantamos algumas semanas atrás. Vamos cantar só um trechinho dela. Piuí, 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 coloca a mão no meu ombro. Piuí, 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 não deixa o trem descarrilhar. Eu sou a máquina e vocês são os vagões. E os passageiros são os nossos corações. Estão lembrados dessa música? A gente cantou, a gente andando de um lugar para o outro. A gente passeou aqui pelas nossas aulas. Pois essa musiquinha ela tá cantando de quê? Tá falando de quê? De um meio de transporte. E o quê? De um trem. Exato, essa música está falando de um trem. Avancem a página. Agora nós vamos para 118. Essa é a última parte da atividade de classe de hoje, certo? Na 118 está escrito assim, você vai responder com o seu lápis de escrever, o lápis comum. Observe a cena e circule o meio de transporte que não está no lugar adequado. Vamos observar aqui no livro de vocês. Olhe para o seu livro.
olhe para o seu livro, você vê que tem o desenho de quê? De uma cidade, tem prédios, tem algumas casas e tem meios de transporte que estão andando aonde? Na rua. E quais são esses? Tem carros, tem 2 carros, tem o azul e tem o roxo, tem uma moto, tem um ônibus e tem um avião. Uau, um avião andando na rua? Isso acontece? Você já viu algum avião andando na rua, andando pela avenida junto com os carros e as motos? Não, ele está no lugar errado. Você vai fazer um círculo no avião, pois ele está no lugar errado. O lugar do avião é no aeroporto ou voando pelo ar. Então, circulem o avião. E agora, o último também é para você usar o seu lápis de escrever. Para sair desse engarrafamento mais rápido, qual é o transporte que papai deve utilizar? Desenhe seu papai no transporte. Você pode desenhar também vovô, ou seu tio, ou você pode desenhar também mamãe, porque as mulheres também pilotam a moto. Você pode desenhar um parente seu, certo? Aqui, para essa pessoa poder sair desse engarrafamento, tá cheio de carro, um monte de carro buzinando, as pessoas querem passar e não podem, porque tá cheio de carro. E qual é o meio de transporte que seja mais rápido para essa pessoa se livrar desse engarrafamento? É o que? A moto. Você vai desenhar uma pessoa aqui em cima da moto, um parente seu que você gosta, certo? Tem que ser um adulto, pois para pilotar a moto precisa ter, sabe quantos anos? 18. É verdade, vocês têm 5, 6 anos. Vocês vão precisar crescer um pouquinho, ficar adultos, para aí sim poder pilotar a moto, se vocês gostam de moto. Tá certo? Então, vocês desenham o parente de vocês, papai, tio, até mamãe, vocês podem desenhar assim, aqui na moto, pois é o meio de transporte mais rápido que pode a pessoa sair mais rapidamente desse engarrafamento. Combinado? Ficou claro, minha gente, sobre esse assunto? É um assunto fácil, vocês já conhecem, já estudaram, ok? Então, você já pode guardar seu livro Sucesso, tá certo? Eu só vou indicar para vocês agora as páginas da tarefa de casa. Vocês vão responder, continuar respondendo o Sucesso da página 119, vai fazer a 120, 121 até a 122, tá certo? Da 119, 120, 121, que é para recortar, até essa daqui, que é a 122, certo? Vai encerrar na 122. São atividades também fáceis de fazer, onde vocês não vão nem precisar escrever, vão só ligar, ou recortar, ou pintar, certo? Essas são bem fáceis mesmo de fazer. Na próxima aula de Natureza e Sociedade, nós faremos a correção e eu já peço que vocês enviem as fotos dessas atividades realizadas para poder verificar como é que está sendo feita e se precisar fazer alguma correção. Combinado? Então, já peço que vocês mandem a foto da tarefinha de casa. Pode guardar já seu livro. Já pode deixar seu livrinho Sucesso guardado aí na bolsa. Quando nós terminarmos o trabalhinho manual, já faça a tarefa de casa. Aí vocês já ficam com a atividade pronta. Combinado? Então vamos começar. Primeiramente, o que é que nós vamos fazer? Lembra o que eu falei? Que o papelão vai precisar fazer uma base? Exato. Nós vamos fazer um meio de transporte aquático para vocês poderem brincar. E nós vamos poder realizar outros meios de transporte de acordo com as aulas, ok? Então, vamos começar. O que é que você vai fazer? Primeiro, você precisa colar essas 4 partes do papelão, uma sobre a outra. Como essa daqui eu já deixei com a fita, certo? Eu vou precisar retirar as películas e colar uma sobre a outra. Só que eu vou colocar, no lugar das outras, a cola de silicone, para poder colar todas elas. Então, olha só, essa fita daqui que eu expliquei para vocês algumas aulas atrás, ela é uma fita super rápida de aderir ao papel. Tanto ao papel quanto ao EVA, ela cola super bem. E se você for utilizar
para fazer o EVA em outras coisas, ela vai colar bem mesmo. Vocês vão colando aí as bases de vocês também, que eu vou tirando aqui as películas. Já vão colando. E todas essas películas aqui que eu solto, já tá aparecendo a parte do adesivo. Então, eu vou mostrar as 4 bases coladas e daqui a pouco eu volto. Olhem só, já estão coladas as 4 partes do papelão. Com essas 4 partes já coladas, essas serão a base do nosso meio de transporte. Nós vamos fazer um barco bem legal. Com os palitos que eu disse para vocês pegarem no começo e cortá-los ao meio, nós vamos contornar aqui ao redor com os pedacinhos. Não vai ser necessário vocês utilizarem mais que 2, a não ser que vocês queiram, certo? Vocês passem cola assim na parte dessa base, no cantinho, e vai colocar os pedaços de... Opa, caiu aqui um pedaço de palito. Vocês podem preencher tudo isso aqui com os palitos, inclusive se vocês tiverem em casa, palito de picolé como esses que são mais largos, vocês podem também preencher toda essa base aqui, fazer com vários palitinhos, é opcional. Esse daqui que eu estou colocando é apenas decorativo, que é esse aqui que eu mostrei. Coloca assim no cantinho para fazer o contorno, certo? Passando cola aqui no cantinho. Essa cola de silicone que eu uso, ela também é bem legal de usar. Uma cola bem rápido. É semelhante à cola de silicone quente, mas a cola quente ela é perigosa. Nós adultos, nós queimamos o dedo, pois ela é bastante quente. Então, crianças, nada de utilizar essas coisas longe dos adultos, tá? Precisa utilizar junto do adulto da casa de vocês. Nada de mexer nessas coisas sozinhos, hein, gente? Tem que utilizar sempre com os adultos. Essas 4 partes daqui, é só você colocar. Se ficar muito grande o palito, você já corta um pedacinho. Olha, o meu ficou muito grande, vejam. Se eu colocá-lo aqui, ele passou. Eu vou precisar cortar um pedacinho dele para ele poder encaixar. Eu já vou fazer as 4 pontas e já mostro. Muito bem, e ficou desse jeito aqui, com os 4 palitinhos, ó, na nossa base principal do nosso barco. Agora com o outro palito, certo? Muito cuidado ao manipular esses palitos, pois eles têm pontas, ó. Cuidado com essas pontas para ninguém se machucar. A gente está realizando essas atividades para vocês fazerem em casa, mas sempre com a vigilância de um adulto. Você vai precisar fazer um furinho aqui, certo? Nesse cantinho, qualquer um dos cantinhos que você quiser. Você vai precisar fazer um furinho aqui para poder colocar aquela vela do nosso barco. Ó, fiz o furinho com o próprio palito, olha só. Fiz assim o furinho, dá para ver? Passa um pouco de cola aqui nesse furinho. Se precisar aumentar o furinho, você pode usar a pontinha de uma tesoura. Também, crianças, não fiquem manipulando esses objetos cortantes sem a presença dos adultos, tá, gente? Eu conto com a colaboração de todos vocês. Você vai aplicar um pouquinho de cola aqui, certo? Para poder fixar bem. E vai colocar aquele palito que eu mostrei no começo para vocês. Eu cortei as pontas dele, ó. A ponta dele já não tem mais. E vou encaixá-lo exatamente aqui nesse furinho que eu fiz. Desse jeito, ok? Deu para entender? E agora, ó, a pontinha dele aparecendo aqui. Com aquele triângulo que eu mostrei no começo, aquele triângulo, ele será exatamente a vela do nosso barco. Mas, tia, barco tem vela? Tem, só que a vela dele não é aquela que a gente acende quando a luz acaba, quando falta energia. A vela do barco, ela é utilizada para ele, ó, navegar, pois o vento, ó, sopra e através dessa vela o navio continua navegando pelo mar, porque o ar empurra esse navio pelo mar. Você vai precisar passar cola aqui, ou então você pode usar também a sua fita dupla face se você tiver em casa. Eu vou usar a cola de silicone mesmo, pois ela pega bem rápido.
Passando um pouquinho de cola aqui na minha vela, na vela do barco. Vou passar a cola aqui e deixar secar aqui junto do nosso barquinho bem lindão. Você pode fazer a decoração desse seu barco à vontade. Você pode colocar bonequinhos aqui em cima. Se você tiver algum bichinho para colocar aqui no seu barco, você pode também utilizá-los. Vejam só como fica bem lindo o nosso trabalhinho manual. Olha só, gente, que lindo que ficou o nosso barco. Só que tem um detalhe, se você fizer exatamente como eu fiz com papelão, se você colocar na água, vai desmanchar. Então, você vai ter que imaginar que você está brincando. Vocês podem pegar um pedacinho de tecido, se tiver na sua casa azul, e imaginar que ele é o mar e começar a brincar com o navio de vocês. Combinado? Então, esse é o nosso trabalhinho manual. Eu já peço que você, assim que fizer, já mande a foto. Você pode colocar a letrinha do seu nome, colocar algum adesivo aqui, brincar de pirata. Olha só que bacana. Vocês querem que eu mostre como fazer um tapa-olho de pirata na próxima aula? Então, eu já deixo combinado com vocês que na próxima aula nós vamos fazer a nossa viseira. Na próxima aula de Natureza e Sociedade, tá certo? Não amanhã. Mas na próxima semana nós vamos brincar de pirata e fazer a viseira, o tapa-olho dos piratas, para a gente brincar e se divertir bastante. Combinado? Então eu te espero amanhã na próxima aula. Eu já deixo meu beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo para todo mundo da família e a gente se vê na próxima aula. Certo, turminha do infantil? Então façam o barquinho. Se divirta na sua casa, brinque bastante e nos veremos na próxima. Combinado? Eu espero vocês. Tchauzinho, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.